nosso bate-papo aqui é justamente falar de estratégias para te ajudar a aumentar o número de clientes, que é o grande X da questão aqui. Pô, como eu faço para aumentar? Eu tenho um pequeno negócio e como é que eu faço para aumentar o meu número de clientes? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, você precisa de estratégia. Estratégia. Como assim? Você precisa de pelo menos um objetivo claro, né? Uma visão de onde você quer chegar. E você precisa conhecer o ambiente externo. Quando eu falo ambiente externo, estou falando de clientes e concorrentes. Tem que conhecer o que o seu concorrente está oferecendo, o que o seu cliente realmente quer. E você precisa analisar os seus recursos internos, aquilo que você tem de bom, que é o seu diferencial. Você tem que colocar isso para fora. Você não pode ser mais um no meio da multidão. E aí, para a gente aumentar o número de clientes, você precisa aumentar a visibilidade da sua empresa, a visibilidade do seu negócio. Beleza? Você tem que aumentar. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, você precisa conhecer quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? E aí você precisa saber duas coisas aqui. Onde ele está hoje e o que ele realmente quer. Por exemplo, como assim, Marcelo? Não estou entendendo ainda, não saquei. Vou explicar. Te dar um exemplo. Vamos supor que, vamos pensar, uma loja de material de construção. Ou uma loja onde vende lá máquina de furar. Uma pessoa entra na loja e pergunta, tem máquina de furar? Aí o vendedor, tem. Quanto é? É X. Quando você já dá o preço e não perguntou para que ele quer a máquina, você ainda não entendeu o que é que ele quer. Porque muitas vezes ele não quer comprar a máquina. Ele quer um furo na parede. Ele não quer a máquina. E se você pergunta, você quer essa máquina para quê? Não quero porque eu quero fazer um furo lá na parede, eu quero pendurar um quadro para minha esposa, que ela saiu. Eu quero fazer uma surpresa para ela. Eu comprei um quadro lindo, eu quero pendurar. É pesado esse quadro? Não, não é muito pesado, não. É até relativamente leve. Então, meu senhor, faz o seguinte, não compre a furadeira. Compre uma fita aqui, ó, dupla face, vai colar, você vai economizar, uma furadeira está 300 reais, a fita está 8,50 aqui, você vai economizar e eu tenho certeza que o seu problema será resolvido. Então, quando você entende e sabe o que ele quer, fica mais fácil você oferecer uma solução. Uma coisa é você vender o produto, outra coisa é você oferecer uma solução. É o ponto B onde ele quer chegar, ele quer resolver o problema. Ele quer uma solução para esse problema. E, de bônus, você tem que conhecer o ponto C. O que é o ponto C? É o lugar onde ele não quer estar. É o que acontece se ele não comprar a sua solução. Se ele não compra a fita dupla face, ele não põe o quadro no lugar, ele não satisfaz o desejo da esposa e não resolve o problema. E aí você precisa saber muito bem qual é o ponto C do seu cliente. Se você tem um negócio que é um curso de inglês, ok? Você está fazendo oferta de um curso. E se você conhece o ponto C, você tem que falar, ó, o que de pior pode acontecer se essa pessoa não falar inglês. Se for um funcionário de uma empresa, né, pode comprometer na promoção dele, se trabalha na multinacional e ele não fala inglês, então ele não vai conseguir uma promoção. Então, mas isso é possível quando você entende seu cliente. E aí você precisa focar quando você entende o que ele valoriza, que a gente chama aqui de ponto de valor. O que é que ele valoriza? O que é importante para ele? Tem cliente que vai valorizar mais a segurança, outros a liberdade, outros a família, outra autoridade, outros poder, riqueza. Tá, Marcelo, mas por que isso é importante? Quando você faz isso, você descobre o ponto de valor dele, você pluga isso na sua comunicação. Então, se você sabe, por exemplo, que você
tem um cliente que gosta de ostentar, né, de ostentação, na sua comunicação verbal e visual também, você vai colocar elementos de ostentação, que ele vai se sentir familiarizado com aquilo que você está falando. E aí você precisa descobrir o ponto de valor dele. Beleza? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum comentário no YouTube. Bom, a gente, por enquanto, aqui não tem nenhum comentário. Nós não temos nenhum comentário. Bom, uma coisa que é importante ao conhecer o seu cliente é você saber o que é que ele realmente quer e como você pode se diferenciar. A gente chama aqui de elementos de diferenciação. Você não pode abrir um negócio para ser mais um na multidão. Não vai dar certo. Por quê? Porque já tem um monte de gente fazendo isso. Você vai chegar agora, você vai ter que procurar cliente. Então, você precisa ter elementos de diferenciação. Ou seja, você precisa se posicionar. Quando você se posiciona, você passa a ser único. Quando você passa a ser único, você elimina as barreiras, né? As referências. E aí você pode começar a trabalhar agregando valor e não se diferenciar apenas por preço. Quando você é único no seu mercado, seu cliente não tem como se comparar você com outra empresa, com outro negócio, com outro produto, porque você é único. E quando não tem base de comparação, preço já não passa a ser tão importante, já não é um elemento assim tão decisivo quando você é único no seu mercado. E aí tem algumas coisas aqui que você pode colocar. Por exemplo, minha loja, o meu produto é o mais baixo, qualidade, o mais durável, o mais forte, o mais bonito, tem mais resultados, o maior, o único, né? Garantia. Então você pode pensar nesses slogans aqui que vão te ajudar a se diferenciar no mercado.